A Espanha fez o seu melhor jogo até aqui nesta Copa do Mundo, venceu por 3-0 a Áustria, com isso se classificou para as oitavas de final, vai enfrentar ou Portugal ou Croácia. 2 gols do Oyarzabal, que quando veste a camisa da Espanha vira um grande craque. Se movimenta muito bem, tem um faro de gol e ele chegou a 4 gols nesta Copa do Mundo, uma assistência, 29 gols marcados com a camisa da Espanha, é o 6º maior artilheiro da seleção espanhola, junto com o Fernando Hierro. O outro gol dessa partida, que foi o segundo, foi marcado pelo Pedro Porro, que foi a escolha do De La Fuente para a lateral direita. Llorente ficou no banco de reservas e o Pedro Porro foi muito bem para além desse gol, porque se associa melhor, na minha opinião, com o Yamal do que o Llorente, e o Pedro Porro, ele faz infiltrações melhores na área do que o Llorente, que é um jogador extremamente versátil, mas acabou ficando como opção no banco de reservas. O De La Fuente, ele repetiu a escalação que ele fez diante da Arábia Saudita, naquele 4-0, então não só o Pedro Porro entrou na vaga do Llorente, mas também o Olmo na vaga do Merino, isso em relação ao jogo anterior, que foi com o Uruguai, a vitória por 1-0, em que a Espanha teve bastante dificuldade para finalizar. Hoje a Espanha somou 23 finalizações, 10 delas no gol, contra 5 finalizações da Áustria. E o resultado poderia ter sido muito maior. O Schlager fez grandes defesas para evitar uma verdadeira goleada, uma goleada histórica da Espanha para cima da Áustria. A Áustria até começou bem no jogo, controlando muito bem os espaços, conseguindo fazer com que a Espanha tivesse problema para trabalhar bastante a bola no campo ofensivo. Essa Áustria do Rangnick, ela consegue preencher muito bem os espaços, é uma seleção que vai muito bem sem a bola. Conseguiu ali em alguns momentos, nos primeiros minutos, algum espaço, principalmente com o Sabitzer puxando o ataque pela esquerda, mas foi enfrentando problemas ao longo dos minutos, quando a Espanha conseguiu encaixar muito bem a sua marcação, dominar o meio-campo com o crescente desempenho no jogo do Pedri e também do Rodri. A Espanha ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo e com isso o Unai Simon bateu um recorde que era do Walter Zenga, que tinha 517 minutos sem ser vazado em Copas, então o Unai Simon se tornou o goleiro com mais minutos sem sofrer gols em Copas. E isso não é só porque ele faz ali defesas, hoje nem foi acionado, mas porque a Espanha consegue executar muito bem o perde-pressiona, com isso a sua linha defensiva não fica tão exposta. Quero ressaltar que, obviamente, esse número também é graças às grandes atuações que tem tido Laporte e Cubarsí muito bem ali na zaga. Excelente jogo do Cucurella, que deu 2 assistências, ele que poderia ter marcado o primeiro gol da Espanha no jogo, o gol dele foi anulado por uma falta do Cubarsí no goleiro Schlager. O Yamal fez um inferno para cima do Laimer, deu 3 canetas no Laimer, mas na minha opinião o Lamine Yamal ainda está um pouco abaixo do que a gente já viu esse menino apresentando em campo com a camisa principalmente do Barcelona. O que dá para entender, né? O Lamine Yamal chegou com um problema físico nesta Copa do Mundo, vem de uma temporada que a pubalgia muitas vezes afastou o Lamine Yamal dos gramados, então a gente está vendo o Yamal evoluindo ao longo dessa Copa do Mundo. Hoje puxou bastante a marcação, foi para cima, senti que está um pouco ansioso para marcar mais gols na Copa do Mundo, ele que marcou um gol até aqui nesta Copa. Muitas vezes poderia ter dado o passe e acabou indo para uma finalização bloqueado, porque quando o Yamal pegava a bola, obviamente a Áustria dobrava a marcação. A Áustria até no segundo tempo chegou a mostrar um pouco de poder de reação ali, com as substituições aos 60 minutos que o Rangnick fez, explorando muito bola aérea e muitas dessas bolas aéreas procurando o Arnautovic, que é bem alto, conseguiu ali uma chance ou outra, mas sem eficiência, e logo a Espanha matou o jogo. Uma Espanha que chegou entre as grandes favoritas ao título, que na primeira fase, na fase de grupos, levantou muitas dúvidas, principalmente porque não conseguia, em vários momentos, transformar a posse de bola em gols e em finalizações, como a gente viu principalmente
diante do Uruguai, mas é uma Espanha que mostra uma boa evolução e principalmente neste momento decisivo. Caiu de um lado da chave complicado, né? Vai ter que enfrentar ou Portugal ou Croácia. Acredito que Portugal vai passar pela Croácia. E aí pode ter que enfrentar na semifinal a França, que é um adversário extremamente complicado. Na minha opinião, mesmo com essa melhora da Espanha, a França ainda é a seleção mais complicada que a gente tem de enfrentar nessa Copa do Mundo. Uma França que parece cada vez mais encaixada no coletivo, com excelentes associações de Olise e Mbappé, principalmente, e que tem, na minha opinião, o melhor elenco dessa Copa do Mundo.